santidade. E eu quero convidar os irmãos a nós estudarmos a palavra do Senhor nesta noite, no livro de Juízes, capítulo 14. Louvado seja Deus pelas nossas crianças, né? Que bênção tê-las na casa do Senhor e poder transmitir a palavra dele. Euler, Débora, tudo bem? Senti a falta de vocês, viu? Já são de casa. Adriana, Viviana, Lucas. Aí, ó, gravei. Que coisa boa, são de casa também, viu? Que coisa boa. Nós vamos estudar a palavra do Senhor no livro de Juízes, capítulo 14, tá bom? Então, acompanhe comigo aí a leitura. Diz assim a palavra do Senhor, Juízes, capítulo 14. Eu vou ler alguns versículos e vocês vão ver que eu vou pedir para vocês saltarem aí alguns outros, tá bom? Hoje, especificamente, eu vou me aprofundar mais na vida de Sansão. E nós vamos ver aqui algumas características nessa caminhada de Sansão aqui na terra, né? Alguns percalços. Diz assim a palavra de Deus, capítulo 14. Sansão foi a Tímina, onde viu uma das filhas dos filisteus. Voltou para casa e disse ao seu pai e à sua mãe: vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus, e agora gostaria que a buscassem para ser a minha esposa. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: será que não há mulher entre as filhas dos seus parentes, ou entre todo o nosso povo, para que você tivesse de ir procurar uma esposa no meio dos filisteus, aqueles incircuncisos? Mas Sansão disse ao seu pai: busquem essa mulher para mim, porque é só dela que me agrado. Mas o seu pai e a sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porque naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Sansão foi com seu pai e sua mãe a Tímina. Quando chegaram às vinhas de Tímina, eis que um leão novo rugindo saiu ao encontro dele. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que ele rasgou o leão como se rasga um cabrito, sem nada ter nas mãos. Sansão, no entanto, não contou nem ao seu pai, nem à sua mãe o que havia feito. Então ele foi e falou com aquela mulher, e dela se agradou. Depois de alguns dias voltou para casar com ela. E afastando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que havia nele um enxame de abelhas com mel. Pegou o favo nas mãos e foi andando e comendo dele. Quando chegou onde estavam seu pai e sua mãe, deu-lhes um pouco do mel e eles comeram. Mas Sansão não lhes contou que havia tirado mel do corpo do leão. O pai de Sansão foi à casa daquela mulher, e Sansão deu ali um banquete com os moços, ou melhor, como os moços costumavam fazer. Até aqui. Mais uma vez o verso 10. O pai de Sansão foi à casa daquela mulher, e Sansão deu ali um banquete como os moços costumavam fazer. Senhor, obrigado pela tua palavra. Traga, Senhor, no nosso coração, Senhor, a tua palavra por meio do teu Espírito, Senhor. Edifique as nossas vidas, fortaleça-nos na fé, Senhor. Envolva-nos com a tua palavra e com o agir transformador do Senhor, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Eu também não cumprimentei, tem uma amiga da dona Fátima. Seja muito bem-vinda, né? Está com ela ali. Meus irmãos,
nós temos na palavra do Senhor muitos ensinos para diversas áreas, todas as áreas do homem aqui na terra. E quando pensamos a respeito da brecha, o espaço, o buraco que alguém pode dar na sua vida com Deus, nós temos que pensar a respeito como isso acontece. E no caso de Sansão, nós temos algumas lições muito práticas de onde ele permitiu essas brechas. Sansão era consagrado desde o ventre. O voto do nazireado podia ser para mulher e podia ser para homem. O nazireado podia ser por um período. Mas quando os pais consagravam os filhos, aí o voto era vitalício, para a vida toda. Então ele nasce num lugar onde ele sabe que foi consagrado a Deus através desse voto. Nós vamos ler daqui a pouco lá a respeito de mais algumas implicações do voto. Mas, por exemplo, é famoso que ele não podia cortar o cabelo. Mas não só isso. Sansão tinha uma vida que aparentemente parecia tudo preparada para o sucesso, para ser abençoada. Mas ele cometeu alguns erros. Sansão morava numa região, ele era da tribo de Dan, uma região montanhosa. Uma região interessante que os filisteus viviam muito, vizinhos da tribo de Dan. Quem tiver oportunidade, eu até queria trazer, depois eu falei, vou gastar muito tempo com isso. Depois você pode pesquisar lá, a tribo de Dan, onde ela fica e aonde ficavam os filisteus. Os filisteus ficavam na divisa com a tribo de Dan. Então, filisteus eram vizinhos de Sansão, de sua família. E o texto nos diz que Sansão, ele comete então uma atitude, ele toma uma atitude, comete um erro. E esse erro vai desdobrar em outros erros. Nessa noite, meus irmãos, eu quero destacar o seguinte tema. O tema não vai mudar, né, Luciano? Mas para nós aqui sim. Um homem de caráter inconstante. Um homem de caráter inconstante. A primeira brecha que Sansão abre, que ele permite nesse processo, você pode acompanhar comigo aí, no verso 1 ao verso 4. Sansão, ele era consagrado a Deus, diz o texto, mas ele se volta para uma cidade que não era a cidade do povo de Israel, a cidade de Tímina. Interessante também isso. Ele tinha que descer uma montanha, imagina uma região montanhosa, por exemplo, a região montanhosa aqui na nossa região é complicada, né? Mas imagina lá, eu estou chique agora, hein, Gisele? Imagina Gramado, quem já foi em Gramado? Agora, o Fabiano, aí, vem explicar aqui para nós. Você está em Gramado, para você ir para Caxias do Sul, você tem que descer. É uma serra enorme, para lá e para cá. Assim, Sansão tinha que descer também. Sair da sua cidade e descer, mas ele foi descer para o lugar errado. Ele desceu para Tímina, uma cidade filisteia. Eu não vou destacar isso agora. Depois ele desce para Gaza. E Gaza fica bem abaixo. Se você pegar o mapa também, uma região distante da cidade dele. E ele foi procurar o que não perdeu lá em Gaza. Sansão começa a descer em procura de algo que o seu coração deseja. O coração de Sansão é de fato uma fábrica de paixões. E quando ele vê uma moça filisteia, ele diz, me agradei dessa, busque meu pai, porque eu quero me casar com ela. Sansão, apesar de ser um homem que sabia que era consagrado ao Senhor, Sansão que foi criado para obedecer ao Senhor, Sansão se tornou escravo das suas próprias paixões.
As paixões de Sansão eram tão fortes que dominava aquele homem. Um homem tão forte fisicamente, mas escravo de suas próprias vontades. Lá em 1 João capítulo 2 diz assim: porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, você vai lembrar da palavra que diz lá, concupiscência, perdão. O que é essa palavra? A cobiça, o desejo daquilo que você tem na carne, daquilo que você tem nos seus olhos, e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Olha só que interessante esse texto. Está explicando o que Sansão está vivendo. Sansão está vivendo de acordo com o desejo que ele tem na sua carne. O que é a carne? A natureza humana. Ele quer emoção. Ele quer uma sensação diferente. E Sansão se entrega à sua vontade carnal. Quando ele vê então a Filisteia, ele, não, é isso mesmo. E a consagração a Deus e tudo mais que ele assim tinha ouvido dos seus pais, é esquecido. Então eu quero destacar em primeiro lugar nesta noite, Sansão perdeu, em primeiro lugar, o objetivo, o propósito da sua vida. Sansão perdeu o propósito, o sentido de existir. Sansão perde porque ele dá vazão à sua natureza carnal, os desejos, a cobiça. E é interessante pensarmos nisso. O que significa o desejo? O que significa a cobiça em nós? Qual é o símbolo que todo mundo conhece da vontade humana? Qual é o símbolo que nós desenhamos quando alguém está enamorado por alguém? Quando alguém está assim, fazendo tudo que for possível para chegar em Patos de Minas e ver a namorada. Até pegar carona com o Blablacar. Ei, paixão. Mas é benção, menino é crente, EBF, está aprovado, pode se esforçar. Não é Filisteia, não. Qual é o símbolo? Qual é o símbolo que nós fazemos e pintamos de vermelhinho? O coração. Para nós é o coração. Para os hebreus, sabe onde era o centro das emoções? Os rins. Porque isso é simbólico. É simbólico. Os rins ou o coração é somente um símbolo daquilo que na verdade são as nossas afeições. O que são as nossas afeições? É mais do que vontade. São os nossos pensamentos. É mais do que os nossos pensamentos, é o nosso respirar. É mais do que o nosso respirar, é os nossos desejos. É o centro das nossas emoções. É aquilo que internamente cada um de nós possui. Aquilo que nós atribuímos valores, quando a gente passa por qualquer obstáculo para alcançar aquilo, porque aquilo tomou conta das nossas afeições, do nosso desejo, dos nossos pensamentos. Sansão agora tem o coração tomado de um desejo de se envolver com uma outra pessoa fora do povo de Israel. Mas mais do que isso, o problema de Sansão é que ele começou a se perder, porque o seu coração começou a direcionar, guiar a sua vida. Lá em Jeremias capítulo 17, verso 9 e 10, diz assim na palavra do Senhor: enganoso é o coração. Está aqui. Mais do que todas, e desesperadamente corrupto, quem poderá entendê-lo? Olha só a afirmação do texto, irmãos, preste atenção e concentre no texto. Enganoso é o coração. Deus está revelando ao profeta Jeremias o coração enganoso. E tem um detalhe:
O coração é tão enganoso que ele é mais enganoso do que tudo. Meu irmão, presta atenção no que o texto está dizendo. O texto está nos dizendo que você, eu, nós não precisamos de nenhum inimigo externo. O nosso próprio coração já produz tudo o que é mal. Mas ele não vem de uma maneira clara. Ele engana, porque senão a gente não cai. Ele passa uma impressão de que é uma coisa boa, mas ele engana. A palavra do Senhor diz que o coração, então, ele é mau, ele é corrupto, ele é egoísta. Você já pensou se Sansão imaginou assim, vou desagradar meu pai, vou frustrar minha mãe, que ora por mim. Não, ele falou, eu vou fazer isso e pronto, acabou. A paixão dele, o desejo do coração tomou a frente. E a vontade egoísta, a vontade humana, pecaminosa, tomou conta. Você não precisa, irmão. Você não precisa nem do diabo para sabotá-lo. Você mesmo tem a capacidade, o seu coração tem a capacidade de sabotar você mesmo. É isso que a Bíblia diz de você. É isso que a Bíblia diz de nós. A Bíblia aponta que nós fomos criados à perfeição de Deus. Mas o pecado, e eu acho maravilhoso um texto que está em Eclesiastes, deixa eu ver se eu tenho ele aqui, 7:29. Olha o que diz o texto. O sábio descobriu algo, e o texto é registrado. O que descobri é tão somente isso, 7:29. Deus fez o ser humano como? Reto. O que significa reto? Perfeito, joia. Tinha erro no homem quando ele foi criado? Não. Mas o que ele fez? Olha o que diz o texto. Deus fez o ser humano reto, mas ele quem? O homem se meteu em muitos problemas. O homem é responsável por se meter em cada problema. Diz a sua versão aí, astúcias. O homem se meteu em muitas astúcias. Interessante que a palavra astúcia é alguém que prepara uma armadilha. Astúcia é aquele que é macaco velho, aquele que vai tramar uma maneira de derrubar. O homem se envolveu em problemas traiçoeiros. Ele não consegue identificar no primeiro momento, mas ele foi levado por um engano. A palavra do Senhor Jesus, ela é clara. A palavra de Deus nos apresenta quem confia o seu próprio coração, ou melhor, quem confia no seu próprio coração é tolo, mas o que anda em sabedoria será salvo. Romanos 7:18 e 19 diz assim, porque eu sei que em mim, na minha carne, não habita bem nenhum. Olha só a afirmação de Paulo. Pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não, isso faço. Paulo era crente? Crente, interessante. E ele está declarando aqui que o coração do homem, é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que o homem por si só, ele luta em fazer aquilo que é certo, mas ele não consegue muitas vezes, por quê? Porque ele sabe que o desejo dele é inclinado para o mal. É egoísta, é egolátrico. Ele exalta, ele olha para o espelho, o seu também, Rogério. Olha para o espelho e olha, canta aquele hino. Quão grande és tu, Senhor. Mas ele não muda a frase. Quão grande és tu, Fábio. É só a gente subir num... A nossa
egolatria, coloca nós em primeiro lugar. E esse homem aqui, Sansão, ele perdeu de vista que, na verdade, o plano que Deus tinha sobre ele era um plano para um propósito na presença de Deus, em obediência encaminhada. Ele pensou assim, o quê? Eu vou seguir minha vida conforme eu bem quero. O propósito da vida de Sansão é perdido porque ele segue o seu coração. Ele segue as suas paixões. Meus irmãos, a palavra do Senhor diz assim, em Jeremias, eu quem? O Senhor, eu é que sondo os corações. Só eu posso de fato discernir se algo é bom ou se algo é ruim. Então a dependência do homem deve ser do coração ou de Deus? Para ele trazer luz no seu e no meu coração e revelar qual é de fato a vontade boa para a minha vida. Mas isso é algo que nós precisamos de temor para ouvir. A palavra do Senhor nos mostra então uma afirmação que eu achei muito forte. Diz assim, a natureza humana está corrompida desde o princípio. E parte dessa corrupção é o auto-engano. Irmãos, ninguém vai para o fundo do poço achando que está indo para o fundo do poço. Ninguém se destrói achando que vai se destruir. Todos acham que vão encontrar uma saída, uma solução e vão se dar bem. O homem está realmente enfermo com os pecados, ou melhor, com o pecado, mas nada sabe sobre a sua condição. Seu inescrutável auto-engano torna ainda mais seguro o processo da degradação, pelo que os homens maus vão de mal a pior. O auto-engano toma conta e a pessoa não consegue avaliar que ela está indo de mal a pior, porque ela não está enxergando o que está acontecendo. O pecado no ser humano provoca tudo isso. Ele confunde as emoções e sabota a vida do homem e da mulher. 1 Samuel, verso 7 do capítulo 16. Deus é aquele que pode discernir, não conforme as nossas próprias intenções, não segundo aquilo que nós achamos que é bom. Porque você já se enganou de vez em quando, você se engana, você pensa assim, ó, eita, pensei isso, depois passou um tempo, estava bem enganado disso, né? Quantos livramentos? Quantos livramentos? Olha o que diz o texto. O Senhor disse a Samuel, não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior. Porém, o Senhor vê que coisa boa. O Senhor consegue ver o coração, aquilo que está lá de dentro. É por isso que você tem que orar. Falar, Senhor, eu estou fazendo esse negócio aqui, eu estou fazendo isso, eu estou vendo só a cara da pessoa, eu estou só fazendo o Senhor que sonda o coração, hein? Traz discernimento no meu coração, na minha vida. Um coração corrompido é o pior inimigo que uma criatura decaída pode ter. O coração é cheio de truques, irmãos. O coração é cheio de enganos, de abominações. E essa frase é interessantíssima. E o dono desse coração não sabe o que está acontecendo, até que ferve e ultrapassa o controle. Você já viu alguém assim? Ele vai, você fala para ele, você vai dar no precipício. E ele fala, nada, está no controle, deixa que eu dirijo, deixa que eu vou. E ele vai, e o auto-engano, ele está cometendo um erro atrás do outro, mas ele não enxerga, ele vai, porque o pecado o cegou, até que ferve, e aí ele cai como? Ele cai arrebentado,
Você já viu alguém assim? A gente já viu assim maridos, né? Que se envolve com jogos de azar, que se envolve com vícios como a pornografia. E ele se envolve. E ele acha assim, eu vou me satisfazer. O meu coração vai sentir uma adrenalina, a endorfina vai ser liberada. Mas quando ele se envolve, ele não sabe que ele está provocando um autossabotamento. O pecado não conta. E quando ele vai ver, a esposa descobre, os filhos ficam envergonhados e frustrados, perde a dignidade, perde a moral, perde o casamento, perde o emprego. E sabe como é que esse homem fica? Prostrado, chorando. Porque eu tenho certeza que nem ele imaginava o fim que levaria o seu próprio coração. A mulher também. Eu estava pensando a respeito disso. A mulher se envolve, né? A mulher sensível se envolve com aquelas palavras. O galanteador vem e traz palavras e palavras e palavras. E a mulher vai se envolvendo, vai se envolvendo. E de repente, no namoro, ela pede um conselho e a gente fala assim, ele parece ser não crente, ele parece ser manipulador, ele parece ser violento, ele parece ser um rapaz que não é de fato um bom marido. Mas o que a pessoa faz quando ela é dirigida pelo coração? Não, pastor, o senhor está pensando de maneira muito fechada. Eu conheço casos, inclusive próximo nosso aqui, que diz assim, pastor, se eu tivesse ouvido o meu pastor lá atrás, há 35 anos atrás, a história era diferente, hein, pastor? O que eu fui fazer na minha vida? Por quê, meu irmão? Porque foi dirigida não por Deus, mas pelas suas próprias emoções. Sansão caminha. Sansão vai dando passo após passo em sentido do seu próprio realização, do seu próprio desejo. E nós temos algo a aprender aqui. Nós temos um coração perigoso. Ele precisa ser redirecionado. O nosso coração precisa ser redirecionado. Eu até me esqueci, eu ia falar isso. Quem concorda comigo? Vocês confiam no pastor Fábio? Um pouquinho, né? Olha lá, hein? Pastor, não fala heresia, não. Mas diz comigo assim, eu sou. Pode falar com coragem, viu? Não vou falar uma besteira, não. Eu sou um miserável. O pastor começou a apertar, hein? Um miserável pecador. Mas Cristo me alcançou. Aleluia. Você agora tem a condição em Cristo de não viver segundo as suas paixões, de não ouvir apenas o seu coração, pelo contrário, ter um coração redirecionado, ter um coração trabalhado. Hoje pela manhã eu falei, tem um cântico que diz assim, cura meu coração, um cântico assim, cura meu coração, Senhor. Porque o meu coração é corrupto, mas você, irmã e irmão, nós precisamos saber hoje uma coisa. Porque eu também não quero depois, lá na frente, você falar, meu pastor não ensinou. Ou chegar no céu e falar, pastor Fábio estava lá na igreja seminário, não me ensinou isso. Não quero não. Não quero não. Nós precisamos de um coração redirecionado pelo próprio Deus, porque se nós formos guiados pelas nossas paixões, nós nos daremos muito mal. A palavra do Senhor diz assim, Ezequiel 36, 26. Sansão foi criado para glorificar a Deus. Sansão deveria estar se casando? Não. Sansão deveria fazer uma aliança. O que casamento significa? Não é aliança?
Com quem que estava fazendo aliança? Com o inimigo. Sansão era para estar travando uma guerra. Vamos juntar os homens valentes de Israel, vamos travar uma guerra contra os filisteus. Sansão quer fazer uma aliança. Por quê? Porque ele está sendo guiado pelo seu próprio coração. Ezequiel, capítulo 36, 26 e 27. Vamos ler juntos? Eu lhes darei o quê? Pode continuar. Porei dentro de vocês e farei e Deus já sabe que o seu coração é corrupto. Deus já sabe que o nosso coração é assim. Mas é por isso que Ele enviou o Salvador. É por isso que Ele se revelou aos seus. É por isso que Ele se revelou ao povo de Israel. É por isso que Ele se revelou à igreja. Ele disse assim: se vocês confiarem em mim, eu trarei discernimento. E o coração de vocês não será mais duro a mim. Será um coração maleável, de carne, sensível à minha voz. Quem deseja um coração assim? Todos os dias, não é assim? Sansão parece que está modo avião. Sansão perdeu a sensibilidade de Deus. O coração dele está cauterizado. O pecado está como no coração de Sansão? Aflorado. Aflorado. A palavra do Senhor diz lá em Lucas 6,45, a pessoa boa, ou melhor, a pessoa boa tira o bom tesouro do coração. E a pessoa má? O mau tesouro. De onde? Do próprio coração. Porque a boca fala do que está cheio. Interessante essa palavra. A palavra tesouro é depósito no original, segundo os estudiosos. O bom tesouro não é você olhar para si. Sabe quando você olha para si mesmo e fala assim: nossa, como eu tenho uma atitude boa. Aí você fala assim: não, eu vou ser solidário, eu vou ser educado, eu vou ser fiel. Não são os atributos do homem. O bom tesouro que é retirado desse coração, da boa pessoa, tem um nome e chama Cristo Jesus. Aí a pessoa boa, não é porque ela tem os atributos perfeitos, é porque Cristo está nela e ela reflete a manifestação, os atributos de Cristo. Tem uma salvação para você. Eu não quero ser guiado pelo meu coração. Você quer? Não. Quer ser guiado por Deus? Peça todos os dias: Senhor, dirige o meu coração. Eu creio que eu nasci de novo, mas eu preciso que o Senhor não deixe meu coração insensível. Eu preciso que o Senhor trabalhe na minha vida todos os dias, para que eu não seja levado de um lado para o outro, segundo as minhas próprias paixões. E elas são enganosas. Ela passa vergonha. Eu vou ter que falar o irmão Luiz porque está cabeça branca, mas ele é novo, viu? É mais novo do que a cabeça branca. Mas homem de cabeça branca passa vergonha com o pecado de maneira que nunca imaginou, porque foi enganado pelo pecado. Deus nos livre de ser enganados pelo nosso próprio coração. Amém? Um segundo aspecto. Sansão e sua separação. Sansão deu brecha para essa separação, para essa consagração do voto do nazireado. Ele era um nazireu, mas agora a vida de Sansão dá brecha para essa consagração. Sansão, ele toma atitudes como, por exemplo, fazer desvios. Sabe onde ele foi passar? Olha só que impressionante. Acompanha comigo o texto. Capítulo 14, verso 5. Vamos ler juntos? Sansão foi com seu pai, acharam? 14, 5.
Sansão foi com seu pai e sua mãe quando chegaram as... Está assim aí? É vinha que está aí? Na sua Bíblia, na sua versão? Olha onde ele foi parar. E observe comigo o texto. Diz que saiu depois um leão, mas chega no final do verso 6, diz assim: Sansão, no entanto, não contou nem ao seu pai nem à sua mãe o que tinha feito. O que mostra o texto? O que ele fez aqui foi escondido. Ele deu um perdido, é assim que fala? Deu um perdido. Deu um perdido nos pais. Falou assim: ó, vocês vão caminhando aí, que eu tenho um atalho aqui e vou passar por ali. Ele só não contou que ele ia passar nas vinhas. Ele só não contou isso. E por que é perigoso Sansão passar pelas vinhas? Números, capítulo 6, verso 1 e 4, ou Cade. De 1 a 4 números, diz assim: o voto do nazireado. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer o voto especial, o voto de Nazireu, a fim de consagrar-se ao Senhor, deverá abster-se de vinho, de bebida forte, vamos juntos? Não beberá vinagre de vinho, nem vinagre, nem todos os dias do seu nazireado não comerá nada que venha da videira, desde as sementes até as... O que esse homem foi fazer nas vinhas? Ele era um homem que foi chamado a uma vida com Deus. O voto de consagração do nazireado era, na verdade, um privilégio. Quer ver um detalhe? Quem foi consagrado ao nazireado e foi um sucesso? Ah, louvado seja Deus! Escola Bíblica Dominical? Samuel. Julgou Israel por décadas, e quando faleceu, o povo todo pranteou, o juiz, o profeta, morreu. Nazireado, vitalício. Na vida de Sansão, foi procurar o que não perdeu, lá nas vinhas. Ele faz uma saída, um desvio perigosíssimo, meu irmão. E ele vai. Ele estava no lugar errado, na hora errada, sem a companhia dos pais. Cadê as adolescentes? Valorize papai e mamãe. Valorize, isso mesmo. Valorize. Os netinhos, valorize a vovó, porque eles são bênção de Deus nas nossas vidas. Quando Sansão fica no meio da vinha, ele está lá, não sei o que ele está fazendo, né? Aí a gente não consegue. Se ele estava bebendo um vinho, se ele foi de fato no lagar. O lagar ficava meio escondido. Se ele já estava mais de porre, a gente não sabe. Se ele tinha comido umas uvas, nós não sabemos. O fato é que ele estava na vinha. E de repente, o que surge na vinha? Um leão. Ué, mas o que é isso? Qualquer crente mais pentecostal diria assim: misericórdia, Senhor amado, aleluia, o Senhor está falando comigo. Pastor, não precisa ser pentecostal para entender esse livramento, para entender esse recado de Deus. Um leão no meio do nada. Sabe o que ele faz? Ele rasga o leão no meio. Mas que miserável desse leão, deixa eu continuar tomando aqui meu suco de uva, meu vinho. Quando o coração do homem dirige a vida do homem, da mulher, do ser humano, ele vai se tornando cada dia menos sensível à voz de Deus. Vem um livramento enorme, ao invés dele falar assim: o quê? Eu vou afirmar com Deus, porque isso aqui é sinal de Deus na minha vida. Ele diz aqui: leão miserável, ia atrapalhar aqui. Acontecimento bobo esse. Acidente estranho esse. Quebrei a cara porque eu sou burro mesmo, eu tenho que dar de novo a minha cara em outro lugar. Não tem sensibilidade. O texto nos mostra que era uma advertência, porque afinal de contas era um leão. Mas Sansão deu de ombros.
Você acha que Sansão orou? Ô Senhor, me capacita para enfrentar esse leão. Ele já rasgou na hora, né? Vem cá que eu te dar um trato, leão. Sansão persistiu, irmãos, em sua obsessão. Um homem que era chamado por Deus, consagrado, agora está obcecado em viver uma vida afastada de Deus. Juízes capítulo 14, verso 7. Então ele falou com a mulher. Chegou no lugar, né? Toma cuidado com o coração, Esther. Os namorados. Fala, Senhor, ele tem uma carinha bonitinha. Até parece com o meu pai. Os entendedores entenderam. Mas, Senhor, eu quero ver o que o Senhor vê. Não deixa eu apaixonar sem entregar, não. Traz discernimento no meu coração. Olha o que diz o texto, verso 7. Então ele foi e falou com aquela mulher e dela. A partir dali já era. Se agradou. Sansão agora é levado. Sansão agora é guiado por uma paixão louca. Eclesiastes 7, 26 diz assim: achei coisa amarga mais do que a morte, a mulher cujo coração é rede e armadilha, cujas mãos são correntes. Quem agrada a Deus fugirá dela, mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. Aqui não é só a mulher, pode ser o homem também. Verso 8: afastando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que havia nele um enxame de abelhas com mel. Meus irmãos, uma das características marcantes em Sansão foi sempre se afastar daquilo que Deus tinha para ele. E mais uma vez ele faz uma outra rota. Ele agora volta para ver o cadáver do leão. Já tinha matado o leão. Agora ele dá uma outra escapulida. Uma coisa chama a minha atenção aqui. Observe comigo isso. Sansão sempre se afastando do povo que era dele. Isso é importante para nós, igreja. Não se afaste desse povo santo aqui, ó. Não se afaste dessa comunhão, porque no meio da congregação o Senhor ordena a sua bênção. Você continua firme, continua, com as dificuldades, continua, não desvia. Meu pastor é enjoado, fulano é enjoado, você também é um enjoado, continua, não desvia do caminho, porque é um perigo. Sansão foi ver o que não perdeu e achou mel na caveira. Ele toma do mel, ele sai cantando. E sabe o que aconteceu? Sansão se revela aquele que tem um chamado, ele sabe que ele foi vocacionado, ele até ouve a palavra crente, ele até sabe que ele é de Deus, mas ele tem 2 pés. É assim o ditado? 2 pés em uma, ou é o contrário? 1 pé em 2 canoas. Sansão não sabe decidir se de fato ele vai caminhar com Deus. Pelo contrário, aqui deixa bem claro que de Deus só tem o nome. Sansão queria confiar em suas próprias vontades. Juízes 1:19 mostra qual é o problema, não de Sansão, mas do povo de Israel e que pode refletir na igreja hoje. Juízes 1:19. Quantas vezes o texto diz que Deus fez um grande milagre no povo de Israel? Pouco ou muito? Muito. Abriu o Mar Vermelho, abriu o Rio Jordão, derrubou as muralhas de Jericó, correto? Aí um dia, claro, Moisés tinha que morrer. Morreu, foi para o Senhor. Depois levantou Josué. Josué um dia tinha que morrer. Morreu. E aí a geração que levantou-se depois de Josué, ouviu de Josué, Deus vai falar o que tem que fazer. E Deus falou. Vai lá e faz algo. Mas olha o problema de Israel, que é o mesmo problema de Sansão. Josué 1,
Juízes 1, capítulo 1. Diz assim, se você tiver com a sua Bíblia, é bom que você vai dar uma olhada no 1 e no 2. Eu vou chamar a sua atenção no 1 e no 2. Olha só o que diz aqui, capítulo 1, verso 18. Também conquistaram Gaza, Asquelon e Ecrom, cidades inclusive filisteias aqui. O Senhor esteve com os filhos de Judá, e estes ocuparam a região das montanhas. Olha só, estava indo tudo bem. Porém, tem um porém. Porém, não expulsaram os moradores do vale. Por que eles não expulsaram os moradores do vale? Por quê? Porque eles tinham carros de ferro. Fica parecendo que eles tinham os tanques de guerra. Fica parecendo que eles tinham assim um armamento, que esse carro de guerra era igual tem hoje aí, que esses tanques são teleguiados. Não, era uma carrocinha de ferro com um animal puxando. E sabe o que aconteceu com o povo de Israel? Eles olharam os carros de guerra, porque é uma transição histórica, inclusive, aqui. Sai da era do bronze e passa para o período da metal, do ferro. Os filisteus já trabalhavam o ferro. E os carros que os filisteus construíram impressionou o povo de Israel. E eles pensaram, o quê? É melhor a gente fazer uma aliancinha, porque esse povo tem uns carros esquisitos. Não vamos expulsar eles nada. Aí Deus sempre dá uma palavra. Vamos ver? Olha o que Deus falou para eles. Capítulo 1, verso 27. A tribo de Manassés não expulsou os moradores, nem os de Tanak, nem os de Dor. Verso 28. Quando, porém, Israel tornou-se mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados, mas não os... Agora acompanha comigo. Olha o erro. A tribo de Efraim fez o quê? Não expulsou os cananeus. A tribo de Zebulon não o quê? Expulsou. A tribo de Asser não? Mas o que é isso? Aí Deus responde. Verso 2 do capítulo 2. Quanto a vocês, não façam nenhuma aliança com os moradores dessa terra. Pelo contrário, derrubem os seus altares. No entanto, vocês não obedeceram à minha voz. O que é isso que vocês fizeram? Por isso, também eu disse, não expulsarei esses povos da presença de vocês. Pelo contrário, eles serão seus adversários, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Olha o que eles caçaram com as próprias mãos. Deus já tinha se revelado como todo-poderoso. Qual era a postura do povo de Israel? E você não vê no livro de Juízes isso. Vamos todos dobrar os joelhos e orar para que Deus faça o impossível contra os carros de ferro? Em nenhum momento você vê o povo de Israel clamando, Deus, faz mais um milagre, porque o Senhor tem o poder, o Senhor tem a glória, o Senhor é poderoso. Não, eles viram os carros de ferro e falaram, o quê? Vamos fazer a aliança, vamos casar entre nós, fazer parceria, nada de expulsar esse povo. E Deus respondeu, então, tudo bem, esse povo aí serão armadilhas na vida de vocês mesmos. Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Assim como Sansão, o povo de Israel era aquele que conhecia Deus, sabia dos atributos de Deus, mas não vivenciava Deus no seu dia a dia. O povo de Israel conhecia de ouvir falar, conhecia que Deus é poderoso. Deus fez muitas coisas com Moisés, com Josué, mas na minha geração, comigo mesmo, eu nunca vi nada. Então, esse Deus é um Deus conceitual, um Deus distante. E sabe o que Deus respondeu? Eu reprovo vocês, porque vocês têm que me conhecer, vocês têm que me buscar, e eu farei maravilhas no meio de vocês. Deveria ser assim.
Sansão deveria confiar. Ou você acha que na nação de 12 tribos não tinha uma miserável pecadora mais bonita do que essa filisteia? Tinha. O problema era o coração de Sansão, obcecado, guiado pelas suas próprias sensações. Meus irmãos, quero chegar a um ponto importante aqui da mensagem. Existe brecha que todo o povo de Deus é tentado nela. Todos nós. É vivermos uma vida cristã parcialmente consagrada a Deus. Uma vida cristã onde a gente ouve falar de Deus, mas não experimenta Ele, não o experimenta na caminhada diária. É um perigo. É um perigo, sabe por quê? Porque você tende a se corromper. Por quê? Porque as amizades são ruins? Pode ser. Porque tem sempre uma coisa do capeta? Pode ser. Mas lembre sempre disso, você tem um coração corrupto, você ainda possui uma velha natureza, e só pela graça e o poder de Deus, para você não ser enganado por você mesmo. A vida parcial, ela é cômoda. A vida mais ou menos rendida a Cristo, ela é cômoda, mas ela leva a caminhos de ruína. Se o povo de Deus tivesse se entregado totalmente a Ele e clamado ao Senhor, Deus expulsaria todos os inimigos. Mas não fizeram assim. Se Sansão tivesse orado, falou: Deus, esse leão aí foi um alerta. Prepara uma mulher melhor que essa filisteia aí, estou cansado desse negócio. Mas não. Ele continuou obcecado em seu pecado. Por quê? Porque Sansão vivia uma vida parcialmente, uma vida mais ou menos, uma pessoa com um pé em duas canoas. Meus irmãos, nós vivemos uma época estranha, perigosa. Nós podemos deixar de confiar nas promessas de Deus e cairmos no conto da sereia, cairmos no conto que nós vamos nos realizar, nós vamos nos dar bem. E sabe o que vai acontecer? Nós vamos quebrar a cara. A vida de Sansão é um alerta para a igreja no século 21, em 2022. Porque afinal de contas, nós vivemos uma fase onde ser parcialmente crente é comum. E é perigoso. Ter uma simpatia pelo evangelho, mas não se posicionar de fato. É perigoso. Porque você e eu, nós corremos o risco de sermos sabotados pelo nosso próprio coração. Nós vivemos uma época onde nós temos uma apatia espiritual dominante nas igrejas cristãs. Pastor, como é que você sabe disso? Pesquisa as reuniões de oração das igrejas. São cheias ou são vazias? Vazias. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos. E lá a pesquisa foi: quanto tempo os pastores americanos oram? E sabe o que deu na pesquisa? Quem imaginou aí 15 minutos? 20. A pesquisa apontou que os pastores entrevistados, a média semanal deu 2 minutos e meio. Irmãos, se nós orarmos 2 minutos e meio como igreja semear, daqui 5 anos não tem nem as cadeiras mais aqui. Nós vivemos uma época onde Pedro, ele é uma referência, sabe por quê, meus irmãos? Porque Pedro negou o Senhor Jesus. Pedro foi um homem complicado, mas a partir do momento que ele recebeu a capacitação do Espírito Santo, ele saiu a pregar e anunciar o Evangelho. Nós precisamos lembrar que uma vida consagrada é uma vida que experimenta do poder de Deus, da palavra de Deus, da vida de oração, todo o tempo batalhando, triunfando. A palavra é militante.
assim nós ouviremos que nós somos chamados de Deus. Eu quero caminhar para o final, mas eu quero terminar e quero que você, por favor, aguente um pouquinho aí. Nós temos caído no descrédito. Crentes caídos no descrédito. O texto diz assim que Sansão foi numa festa, porque na época os amigos davam uma festa. Sansão era consagrado a Deus e disse assim: se os moços dão uma festa, eu também vou fazer uma festa. O mundo agora definia o que Sansão fazia. Nós temos um risco, irmãos. Se nós não nos posicionarmos, um crente aqui dessa igreja pegou uma Bíblia, o rapaz olhou e falou: Bíblia? Você vai para a igreja? Eu falei: eu vou para a igreja e pronto, acabou. Se fosse uma garrafa de conhaque, é capaz que ele não ficava assustado, né? Meus irmãos, nós temos perdido a noção de vivermos uma vida separada para Deus, uma vida consagrada a Deus, uma vida rendida ao Senhor. Senhor, consagre minha vida ao Senhor. Começa porque os crentes, o pastor Paulo Júnior fala muito isso, eu copiei dele, mas é verdade. Para termos uma vida separada, precisamos pagar as contas. Não dever nada para ninguém. Honrar o que promete. Honrar o que combina. Se manter no casamento, independente se a esposa é assim, assado, se faz assim, se não faz assado, por amor a Jesus Cristo. Posso ouvir amém? Ou você fica no casamento porque ele é maravilhoso. Você tem um compromisso. E o primeiro compromisso seu é com Cristo. Se você nasceu de novo, você pode dizer amém. Não muda de assunto. A conversa é imoral, a conversa é suja, malaciosa, e está lá no meio. O WhatsApp faz parte de grupos que envia pornografia. Ah, mas é o grupo da empresa. Não se posiciona como crente: eu não quero receber isso aqui, porque se tiver que receber isso, eu vou sair do grupo. Tá certo? E nós temos visto isso cada dia se expandir, meus irmãos. Nós precisamos entender que Deus nos chamou a viver para Ele, consagrados a Ele. É um privilégio ser chamado por Ele. O palavrão fica na boca e não tem conserto. Dobra o seu joelho e fala: Senhor, assim como o profeta Isaías foi tocado na boca, toca a minha boca e tira o palavrão da minha boca. Trabalhe na minha vida como um todo, Senhor. Eu quero mais, cada dia mais parecer com o Senhor. Precisamos nos posicionar, meus irmãos. Hoje é um sermão longo, parece espada, longo e chato. Mas eu peço para o Espírito Santo convencer você. Porque nós estamos numa fase, meus irmãos, de decisão. O que nós seremos como igreja? Nós manteremos a liturgia, as cadeiras, o povo, ou nós seremos um povo rendido ao Senhor Jesus, que teve um novo nascimento e que se posiciona como família, como povo de Deus? Quero terminar com o terceiro aspecto. A vida de Sansão, ela também teve um tratamento por Deus. Sansão foi guiado pelo seu coração. Eu quero destacar, capítulo 16 de Juízes. Olha o que diz aqui, que aconteceu com o fim da vida dele. Olha só o final da vida de Sansão. Sansão está lá em Hebreus, não assusta não, tá bom? Heróis da fé, assusta não. Pergunta no céu, mas dá para a gente saber um pouquinho já hoje, por que ele foi assim, considerado? Sabe por quê? Acompanha comigo, Juízes 16. Diz assim a palavra de Deus, 16, vou direto aqui, verso 20. Então gritou Sansão, ou melhor, Dalila gritou: Sansão, os filisteus estão vindo. Ele despertou do sono e disse consigo mesmo: vou sair como nas outras vezes, e me livrarei. Mas
Ele não sabia ainda que o Senhor já havia se retirado dele. Sansão aprontou. Sansão fez tudo o que o coração queria. Mas tem um detalhe. Quando alguém é do Senhor, o Senhor jamais o perde. Mas a coisa foi pesada aqui, viu, Raquel? O amor de Jesus é incondicional, mas a responsabilidade humana não é negada. Quer ver? Verso 21. Então os filisteus o agarraram, furaram os olhos dele e o levaram para Gaza. Olha só o que aconteceu com o homem mais poderoso de Israel. Amarrado, furaram os olhos e feito escravo. Alguém já definiu. Verso 21 define muito o que é o pecado. O pecado amarra, cega e escraviza. O pecado tem esse poder. Sansão é um dos 3 homens que a Bíblia, segundo o Wisber diz, associado com escuridão. Olha que coisa pesada. O primeiro foi Saul, um rei complicadíssimo. Num dia de aperto, numa necessidade de socorro, foi procurar quem? Uma feiticeira à noite. Sansão, Saul, na escuridão, procurou a feiticeira. Judas, quando traz Jesus, diz João 13:30, Judas logo que saiu, e era noite. Sansão viveu para o mundo. Sansão sucumbiu à carne. E Judas se entregou ao diabo. Olha que lugar que Sansão está nesse momento da história. Sansão agora é furado os seus olhos. Ele é amarrado. Ele é colocado no moinho. Diz o texto que ele começa agora a rodar a roda do moinho. Mas acompanha comigo o verso 22. Vamos ler juntos? Mas o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Meus irmãos, no entanto, quando tudo parecia perdido, há um raio de esperança. O autor bíblico colocou esse versículo. Ele estava lá cego, rodando o moinho, humilhado, mas o cabelo começou a crescer. O cabelo, Sansão, não vai dar tempo agora não. Sansão sempre achou o cabelo. Ele explica para Dalila que é o cabelo. Ele não dá ênfase em Deus. O cabelo é periférico. Deus é essencial. Sansão nunca reconhecia isso. Quando Sansão tem os seus cabelos começando novamente a crescer, lá no moinho, rodando aquele moinho, Deus foi trabalhando num homem cego, para que agora Sansão pudesse vê-lo. Sansão recebe de Deus a graça de um toque de arrependimento, um toque que trabalhou na vida de Sansão, que destruiu todas as algemas. Mas ele estava cego, escravo e humilhado. A sociedade estava humilhando Sansão. A sociedade estava desprezando Sansão. Sansão no capítulo 16, depois você pode ler em casa, verso 28, diz que ele venceu 1000 homens, com o quê mesmo? Esqueci o nome agora. Queixada, de um jumento. Quando ele vence os 1000 homens, depois você pega 16, 28, ele ora a Deus, porque ele vai morrer de sede. E ele ora assim, ó, Deus, eu matei esses miseráveis aqui, ó, e agora eu vou morrer de sede? Ó, que petulância. Sabe o que acontece? Deus fere uma pedra lá e jorra água para Sansão. Olha a altivez de Sansão. Acompanha comigo a oração de Sansão agora. Capítulo 16, verso 28. Vamos ler juntos? Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que lembres de mim. Dá-me força só esta vez.
Ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus que furaram os meus olhos. Meus irmãos, a oração de Sansão é reconhecendo quem Deus é no seu devido lugar. Eu quero terminar com esse versículo aqui, que diz que quando Sansão fazia o que era mal, mas o seu pai e a sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus. Deus tinha um plano na vida de Sansão. Deus tinha um plano de fazer juízo sobre os filisteus. E Deus fez. Mas Deus fez através de Sansão e através dos seus próprios erros. Quem é responsável pelos erros de Sansão? Ele mesmo. Os erros de Sansão é dele mesmo, mas Deus sempre cumpre os seus propósitos e ninguém pode frustrá-lo. Deus fez juízo sobre os filisteus. Deus levou Sansão para o céu, porque faltou para ele os olhos, faltou a honra, mas não faltou as misericórdias do Senhor. Quero terminar dizendo, Sansão não pôde reconciliar com os pais. Sansão não pôde voltar para o ministério e julgar a nação de Israel. Mas Sansão estava confiado nas misericórdias e na graça do Senhor Jesus Cristo. Há esperança, mas nós não precisamos ser guiados pelo nosso coração, levarmos a vida de qualquer maneira e acharmos que nós não teremos uma consequência na nossa caminhada. Que nós consagremos nossas vidas ao Senhor, que você hoje, agora, diga, Senhor, consagre a minha vida, cure meu coração de toda e qualquer rebeldia, de toda autossuficiência. Convido a equipe aqui à frente, nós vamos ter um cântico. Eu quero convidar você a ficar em pé e que você cante essa canção como uma oração. Eu desejo que essa igreja, que nós, meus irmãos, sejamos usados para a glória de Deus.